Olá pessoal, muito bem-vindos. Hoje eu tô com uma ajuda especial aqui do meu filhão, o Henrico, e ele quer... O que você vai falar para o pessoal? Fala qualquer coisa. Se inscreve no canal e deixa o like. Ah, esse recado é bom. Vai lá agora, tá bom. Obrigado, Henrico. Filho é bom demais, né, pessoal? É um presente mesmo que Deus empresta pra gente cuidar e a gente entregar algo melhor de volta para ele, para a vida, para a sociedade, enfim. O tema de hoje: o diabetes precisa existir na sua vida? Essa doença precisa existir na vida da sua família? Então vamos entender um pouco como que começa o diabetes. Então, assim, a primeira coisa que acontece no diabetes, a pessoa está totalmente saudável, não tem aumento de glicose, não tem aumento de insulina, ela está perfeitamente normal, mas existe um problema sistêmico, um problema energético. A energia da doença já faz parte da vida dessa família. E se você olhar para trás, você vai ver nos antepassados a presença de diabetes, a presença de gordura no fígado, aumento do triglicerídeo, ácido úrico aumentado. Então, quando a gente fala em diabetes, a gente não está falando só na doença diabetes, a gente está falando na síndrome metabólica, obesidade visceral e todos aqueles comemorativos que fazem parte dessa doença que atrapalha muita gente. Então, na fase energética, o que acontece? Nessa família, existe uma busca muito grande por segurança. Só que a vida é uma grande aventura. E a gente buscar segurança na vida, que é uma grande aventura, traz muita preocupação, traz muito medo e traz muita culpa. Por quê? Porque na dinâmica do diabetes, um fica cuidando do outro. Todo mundo grudadinho, todo mundo meladinho, e um se sente responsável pela felicidade do outro. Então fica assim, em vez de cada um cuidar de si e cada um ser responsável pela própria vida, um cuida de outro. E como tem muita culpa, muito medo, muita preocupação, o que acontece? Essas pessoas, elas buscam no alimento fonte de prazer. E uma outra característica importante também é o desafeto umbilical. O que acontece? Na barriga da mãe, nos primeiros anos de vida, ela já recebe, através do cordão umbilical, um alimento com uma carga excessiva de carboidrato, que são os açúcares, que podem ser doces ou não. Por exemplo, a tapioca é riquíssima em carboidrato e é salgada. Pode ser doce também, mas pode ser salgado. Então, carboidrato significa hidrato de carbono, que é o grande grupo de alimentos que vão, em excesso, causar todas as alterações do diabetes. E como que eu faço para reverter o diabetes nessa fase? Então, essa fase seria a melhor fase para eu reverter isso. E se isso acontece na minha família, eu preciso olhar para isso e perguntar para mim mesmo: eu vou ser fiel à dinâmica doentia da minha família? Quando eu falo doentia, eu não falo em algo negativo não, porque não tem julgamento, não tem certo nem errado. O que tem é que tem famílias que dão o seu melhor, pessoas que se amam, mas que não colocam ordem na casa. Então eu sempre falo isso: para um cuidar do outro precisa de doença, precisa de problema, precisa de falência, precisa de separação, precisa de tragédia, precisa de divórcio. Então assim, a ideia toda é cada um cuidar de si. Então, para eu melhorar nessa fase, eu preciso ser fiel à vida. E a vida tem duas regras só, pessoal. A primeira regra: autopreservação. Não morrer. Simples assim. Eu não quero morrer. Então eu pergunto para vocês: refrigerante leva para a vida ou para a morte? Comida industrializada, lixo, leva para a vida? Ah não, doutor Vinícius, mas eu como, eu sinto um prazer enorme. Sim, você sente, dá 2 horas de prazer. Mas a longo prazo você vai ter um grande desprazer, porque você não vai ter só diabetes, vai ter obesidade, vai ter problemas articulares e todas as outras situações desagradáveis, desconfortáveis que fazem parte também da vida. Por quê? Porque a vida, ela tem 2 tipos de maneira de fazer a pessoa acordar. A primeira é pelo amor, ela ama a vida, ela se autopreserva, e a segunda é pela doença. Por isso que eu sempre digo também, a doença não é ruim, a doença ela é boa. Ela traz uma mensagem
de algo que precisa ser equilibrado na vida de cada um. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar de mim, eu vou me colocar em primeiro lugar. E todos os adultos fortes, saudáveis, são um canal de amor saudável, são um exemplo para as crianças. Então eu vou ser um exemplo de afeto cinético, que é quando eu faço exercício eu me sinto bem. Eu vou ser um exemplo de alimentação saudável, eu vou ser um exemplo de trabalho saudável e todas as outras situações que a vida traz. Se eu não resolvo nessa fase, eu vou entrar numa fase que a gente chama fase disfuncional. Existe um problema na função. A glicose ainda está normal. A hemoglobina glicada, que para quem não sabe, é a taxa de açucaramento que o meu corpo apresenta, que deve ser abaixo de 5,7%, ela ainda está normal. Mas o que acontece? Eu já tenho um aumento do hormônio insulina e tenho uma resistência ao hormônio insulina e ao hormônio grelina e leptina. Então eu tenho um desequilíbrio na fome, eu tenho um desequilíbrio na captação de glicose pelos músculos. Gravem isso, captação de glicose pelos músculos, que é a melhor forma de reverter o diabetes, que é ganhando massa muscular para esse músculo captar mais glicose. Então o que acontece nessa fase? Eu começo a ter aumento do apetite, eu começo a ter um cansaço e o principal, eu não consigo perder peso. Porque esses pacientes eles já acordam com uma insulina alta. Para eu ter queima de gordura, eu preciso ter um nível de insulina menor do que 12. O ideal abaixo de 7. Os pacientes que já estão na fase disfuncional, eles acordam com uma insulina de 20, de 30, às vezes até de 70, extremamente altas. E é normal? No laboratório diz que 23 de insulina é normal, mas o que um hormônio da alimentação está fazendo de manhã na minha circulação, sendo que eu não como há 8 horas? Eu estou 8 horas em jejum. Então o normal é 4, 3, 2, o ideal é entre 2 e 7, ok? Então nessa fase, como que eu vou reverter? Essa é uma fase muito boa da gente trabalhar. Eu não preciso de tomar remédio nenhum. Eu preciso utilizar cromo, 250 microgramas, 2 vezes ao dia. Preciso usar vanádio. A whey protein é fundamental. A whey protein é um grande instrumento de equilíbrio da fome no paciente com resistência insulínica. Eu sempre falo isso. E a estratégia é tomar um pouquinho de whey antes das refeições. Eu não estou falando em whey para ganho de massa. Quando eu quero ganho de massa, é melhor eu tomar 3 doses de whey de 25 gramas. Quando eu quero saciedade, melhora da ação da insulina e leptina, eu vou usar doses menores antes da refeição, porque a whey vai agir no meu hipotálamo, diminuindo o meu apetite, tá? E começar um programa de exercício físico. Então, todo mundo que tem um desafeto oral também tem um desafeto cinético. Então, para entender isso é mais ou menos assim, ó. Quando eu estava na barriga da minha mãe, quando eu me mexia, minha mãe ficava preocupada, ficava com medo. Por quê? Porque ela é insegura. Ela se sente o tempo todo insegura. Na fase sistêmica, é assim, ó, cuida de mim, porque eu não sei me cuidar sozinha. Então, na gravidez, isso aumenta muito. Por quê? Porque existe um novo ser se formando e uma série de preocupações que são normais. O problema é o excesso, pessoal. Então, o bom não é preocupação, o bom é ação. Então, por exemplo, eu tô lá com um problema, aí o médico fala, você não pode comer, você não pode engordar. Aí a pessoa fica mais preocupada ainda, ela acaba e come. Aí ela come e se sente culpada. Aí ela vai no médico, a pressão começa a ficar alta. Então, é uma bola de neve e a criança está sentindo tudo isso. Seja pela pele, a criança escuta, a criança sente, seja pelo umbigo, através desse desafeto umbilical, porque está passando medo para a criança, seja também pela parte de movimentos. Então a mãe quer que a criança fique paradinha, ela mexe, a mãe fica preocupada. Então essa é a fase disfuncional, que eu posso usar também para ajudar coenzima Q10, magnésio, eu posso usar a B2, a riboflavina, a vitamina A biotina. Todos esses nutrientes fazem parte do tratamento da resistência insulínica. Uma planta que diminui muito a fome e aumenta muito diminui muito a vontade de comer doce, que é a gimena silvestre.
vai usar 400 miligramas 2 vezes ao dia. Então o bom é resolver na fase disfuncional. Não resolveu? Vai vir a fase orgânica. O que acontece na fase orgânica? Aumento do açúcar. E aí começa a haver uma queda do hormônio insulina. Por quê? Porque o pâncreas começou a morrer. Ele não aguentou. Ele trabalhou, isso acontece mais ou menos com 45 anos. Só que eu já estou vendo isso acontecer em criança de 10, 15 anos. É loucura. Criança de 7 anos, às vezes eu pego, porque eu sou endocrinologista adulto e pediátrico. Então, assim, a ideia toda é não deixar chegar na fase orgânica, pessoal. Não deixem isso acontecer. E na fase orgânica, o que acontece? Mais fome, mais vontade de comer doce. Por quê? Por que dá vontade de comer doce? Porque o cérebro não come. O cérebro não sabe que a glicose está alta no sangue, está faltando dentro do neurônio. Então é uma compulsão por doce danado. Como ela está alta no sangue, os meus rins precisam eliminar essa glicose, porque ela é tóxica para todos os órgãos. Olhos, rins, coração, vaso sanguíneo, tudo. O açúcar em excesso é extremamente tóxico para o corpo. Então o rim começa a fazer um mecanismo de defesa chamado... O nosso corpo quer sobreviver, né? Nosso corpo, tudo que acontece, acúmulo de gordura, fazer xixi demais, tudo é para o nosso corpo sobreviver. Então o que ele faz? Ele começa a fazer uma diurese osmótica, a pessoa começa a fazer muito xixi. Acorda de noite para fazer xixi, 1, 2 vezes, aí quebra o sono. Aí lascou tudo, porque ela não tem mais reparo, porque ela acorda 2 vezes à noite para fazer xixi. E nisso sempre existe uma hiperatividade simpática. Ou seja, eu estou muito preocupado, eu quero ajudar todo mundo e eu não consigo cuidar de mim. E eu fico vivendo do problema dos outros e esqueço dos meus. Culpada, preocupado, com medo. Então aumenta o nível de cortisol, diminui o nível dos hormônios sexuais. Ou seja, o que vai acontecendo? A vida vai perdendo cada vez mais força. E aí a pessoa ainda continua fiel lá na fase sistêmica, que ela está fiel ao quê? Ao sistema da minha família. Então, na minha família, um cuida do outro, tem sempre problema, e a gente se ama, e todo mundo gosta de sentar todo mundo junto e comer a beça. Ok, a vida é de vocês, eu não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado. E nem vou fazer isso, porque não existe certo e errado. O que existe é, se eu vou ter uma vida plena, com saúde, com o corpo e com uma mente que funciona bem ou não. Porque quando acontece isso na fase orgânica é uma tragédia para a nossa mente. É uma tragédia para o nosso sistema límbico, que é o sistema das emoções. Eu começo a perder serotonina, começo a perder dopamina nessa fase que é morrer. Não quer fazer exercício, tudo deixa para amanhã. Então, dopamina, falta de dopamina, tudo eu deixo para amanhã. Procrastinação, falta de serotonina, eu perco o prazer pela vida. Ah, tá bom já, eu já tô com 50 anos, eu quero morrer mesmo, já tá bom, e vou ficar no doce mesmo. Então, nessa fase, a situação é muito difícil. Então, o que eu preciso entender? Preciso entender que nessa fase ainda existe uma secreção aumentada de insulina. Tem uma corrente de médicos que gostam de entrar com insulina precoce. Só que a insulina precoce aumenta muito o peso. Então, não é para fazer insulina precoce. E nem medicamentos que são os secretagogos de insulina. Que eu literalmente falo assim, ó, é dar chicotada em cavalo cansado. Então, são a glibenclamida, a glicazida, a glimepirida. Quem toma não é para parar, porque provavelmente já precisa. Inclusive os meus pacientes que tomam, por favor, tem um monte de pacientes que tomam. Por quê? Porque é uma ferramenta que a gente precisa usar. Mas por quê? Porque a pessoa não quer largar a dinâmica, ela é fiel à dor. Então até a comida, ou ela come porque ela quer emagrecer, ou ela come porque ela quer engordar. Ela nunca come para funcionar bem, então é uma fidelidade à doença. Isso é outra coisa que eu falo toda hora, né? Quem assiste o canal aí sabe que eu falo isso toda hora. Vocês querem ser fiéis à vida? Comece a comer comida de verdade, tenha uma rotina de sono e tenha uma rotina de exercício. Não é para fazer exercício toda hora, não. É para fazer 1 hora, 4 vezes por semana, um pouco de musculação, um pouco de aeróbico. Simples assim. Não tem mistério. Então, nessa fase, quais são... Aí eu vou fazer tudo o que eu fiz. O cromo, o ômega 3, que eu não falei, extremamente positivo. O ômega 3 é bom para tudo, né? Aliás, ômega 3 e magnésio é para todo mundo.
tá? A não ser que a pessoa tenha uma alergia ou uma intolerância gástrica. Intolerância gástrica a ômega 3, intolerância gástrica à metformina, pode pesquisar supercrescimento bacteriano, disbiose e êxtase gástrica. Não tem nada a ver com remédio, tá? Tem a ver com a flora intestinal e com a hipomotilidade. O que é hipomotilidade? Um movimento mais lento. Os movimentos do meu intestino ficam mais lentos, meu estômago fica parado e tudo fica parado ali. Por isso que faz mal, por isso que dá azia, por isso que vomita, às vezes dá uma diarreia danada, o comprimido sai inteiro, ok? Então o que eu vou usar? Eu vou usar metformina. Tá? O pessoal tá falando mal da metformina, metformina está sendo atacada, tá? Metformina, ela diminui um pouco a absorção da B12, mas não vai diminuir, não vai causar deficiência de B12 em quem está com o intestino saudável. Ok? Então, assim, fizeram um estudo, deram uma dose cavalar de metformina para os ratos e aí aumentou a incidência de câncer e publicaram esse estudo. Então, assim, um estudo desenhado para falar mal da metformina. Nunca, sim, a mesma coisa que dá um comprimido do meu tamanho de metformina para mim. Dá 77 quilos de metformina para eu comer e falar que deu problema e que a metformina dá câncer. Então é um estudo desenhado para literalmente destruir a imagem da metformina. Por quê? Porque o bom é o remédio caro que tem patente, né? Esse é o remédio caro, mas não adianta, tá? Não vão conseguir. Igual a metformina não tem. Então eu preciso entrar com metformina, tem uma classe de medicamentos que é muito top, que são os glicosúricos. Eles inibem uma via de secreção e aumentam a excreção de glicose pela urina. São os inibidores do SGLT2, mas esse vídeo é um vídeo para população. Esse não é um vídeo para médicos. Então, assim, são os famosos medicamentos que eliminam glicose pela urina. Chama glicosúrico. Esses medicamentos são incríveis porque eles diminuem o risco cardiovascular, eles diminuem o peso, tem uma perda de peso muito legal quando associado, por exemplo, com a metformina. E quando associa com o GLP-1, que são aqueles medicamentos que a gente aplica, né? O exemplo clássico aí é o Ozempic, tá? Então, assim, então esse é um tratamento inteligente para o diabetes. Mas ele nunca vai funcionar se eu não resolver a raiz do problema. Então, qual é a raiz do problema do diabetes? Eu não sou fiel à vida e não me coloco em primeiro lugar. Eu estou sempre preocupado com o problema dos outros, sempre buscando segurança. Eu acho que eu consigo fazer meus filhos felizes, eu acho que eu consigo blindar eles do acesso às coisas negativas que existem no mundo. E são eles que precisam estar. Então a ideia toda é o quê? Eu dar para os meus filhos até os 7 anos, né? Aproveitando o meu filho que estava aqui tem 7 anos, então até os 7 anos eu vou dar para os meus filhos raízes, uma base de amor, uma base de fidelidade ao trabalho, fidelidade ao estudo e o mais importante, eu me coloco em primeiro lugar. Mas se eu tive um filho para cuidar de mim, para me dar tudo que minha mãe não deu, adivinha o que essa criança vai fazer? Ela vai ser treinada desde cedo a olhar mais para os outros e não para ela. E provavelmente, se você tem o diabetes, instalaram dentro da cabeça de vocês aí esse programa de computador doentio. Vocês precisam se livrar disso o mais rápido possível. Então, primeiro eu me amo, primeiro eu organizo meu mundo interno. Depois, quando eu estiver bem equilibrado da mente e do corpo, eu passo a ajudar as outras pessoas. Aí eu vou ajudar de verdade. Se eu estiver cheio de problema e quiser ajudar o outro, eu participo do problema. Eu não estou resolvendo o problema de ninguém, nem o meu. E ainda falo para vocês uma coisa. O único problema que a gente consegue resolver é o nosso problema. O dos outros, a gente pode até tentar, mas a gente nunca vai conseguir. Na maioria das vezes a gente atrapalha. Essa é a verdade. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.